Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, queria compartilhar com vocês algo que Deus colocou assim no meu coração. Eu já vou começar com uma pergunta. Que nível que está o seu amor para com Deus? Ou que nível está o seu amor por Deus? Aí você pode falar, mas minha querida, Deus conhece meu coração. Não preciso dizer para você. Deus sabe o quanto eu me esforço. Deus sabe de tudo que eu faço e das minhas tarefas e o quanto eu consigo colocá-lo no meio delas. Deus sabe. Deus sabe. Que nível que está o meu amor por Deus? Como assim? E eu achei muito interessante que Deus colocou essa história no meu coração. Talvez alguns de vocês não conheçam, mas acho que a maioria conhece. Eu queria convidar vocês a ver o nível de amor de um servo na palavra do Senhor. Amém? Nós vamos conhecer isso e desejar esse nível de amor em Deus. Amém? Então vamos comigo? Vamos começar em Levítico. As folhas da Bíblia e os dedos no celular é quase a mesma coisa, né? Às vezes não vai. Levítico 25. Nós vamos ler do 39 ao 46. Nós vamos aprender um pouquinho. Nós temos aprendido que todo o Velho Testamento ele é uma sombra para o Novo Testamento, né? Tudo isso nós temos aprendido aqui. E nós vamos rever agora como acontecia com as leis a favor dos escravos. Amém? Então vamos lá, todo mundo comigo? Levítico 25, do versículo 39 ao 46. Eu vou ler na versão NAA. Amém? Versículo 25, 39. Amém. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu, ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à sua propriedade de seus pais. Porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Senhor. 44. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês. Deles e das famílias deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos, depois que para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que estes sirvam perpetuamente, mas sobre os irmãos, os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Aqui, Deus estava colocando as leis, e principalmente para o povo dele, o povo hebreu. Quando o povo chegava numa situação que estava tão endividado, que podia vender todos os seus gados, vender todos os seus bens, vender a terra, e mesmo assim ainda não findar a dívida. Então existia essa possibilidade dessas dívidas serem perdoadas. De que forma? Através dessa lei. Eles podiam serem vendidos como escravos. Com isso, eles manteriam alimento e moradia. Só que é interessante que ele coloca assim, por 6 anos, que é o tempo da libertação. No 7º ano, você pode receber um hebreu como escravo, porque ele está muito endividado, ele precisa dessa ajuda, mas ele vai trabalhar para você por 6 anos. No 7º, você tem que liberá-lo, você tem que deixá-lo ir. E aí, eu achei muito interessante que ele fala assim, trate-o como um trabalhador diarista ou um estrangeiro que mora com você. Porque a gente sabe que, estudando história, os outros povos, todo mundo a gente abole, né, abole a escravidão, os escravos eram cruelmente maltratados, cruelmente. Eles eram realmente judiados. E Deus coloca aqui, olha, quando alguém chegar numa situação dessa, ele vai precisar da sua ajuda, então você vai ajudá-lo, ele vai trabalhar para você, e você vai garantir comida, você vai garantir um teto. Mas não trate ele como escravo.
Trate ele como um estrangeiro. Achei muito tremendo isso. É assim que Deus quer. Fala, trate ele como um estrangeiro. Seja bondoso com ele. Não, olha o versículo 43. Não domine sobre ele com tirania, mas tema o seu Deus. Tremendo isso. Tema o seu Deus. E aí também é mencionado essa mesma lei em Deuteronômio 15. Quero que vocês vão lá comigo também. Vamos lá para Deuteronômio 15. A partir do versículo 12. Amém? Todos comigo? Deuteronômio 15, versículo 12. Quantos de vocês conhecem essa história? Amém? Vamos lá? Então, Deuteronômio 15, versículo 12. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante os 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho, do produto e da sua eira, e do seu largar, daquilo com que o Senhor, o seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito, e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso hoje estou dando essa ordem a você. Olha que coisa tremenda. Então, se você tinha um senhor que poderia ter um escravo, e ele trabalharia para você por 6 anos, e pensa que ele trabalhou com prazer, ele trabalhou bem, você viu que aquele homem é um bom trabalhador, e o 7º ano está chegando. Você não vai querer liberar ele, né? Muitas vezes fala, ai, meu Deus, eu não quero liberá-lo, eu tenho que liberá-lo. E aí Deus ordena, fala assim, você não somente vai liberá-lo, porque ele vai voltar para a terra dele, mas você também não vai deixar ele embora de mãos vazias. Você tem que ser generoso. Você vai dar, aqui ele fala, você vai dar o seu rebanho, vai dar condições para ele continuar a vida dele. Olha que tremendo, que cuidado de Deus, né? Olha que tremendo esse cuidado de Deus. E aí ele fala assim no versículo 15, lembre-se que você foi escravo na terra do Egito, de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. E por isso hoje estou dando essa ordem a vocês. Vocês lembram que quando houve a grande fome, o povo de Deus foi para a terra do Egito, através, né, de José, mas quando José morreu e entrou um faraó novo, ele colocou um peso e tornou todo o povo de Deus escravo, né? Vocês lembram da história. Então, quando eles já foram resgatados, redimidos, o Senhor está lembrando. Então, vocês lembram de quando vocês foram escravos? Então, agora, se você vai ter trate-o bem. Trate-o bem. Trate com generosidade. Amém? E aí, vamos continuar no versículo 16. Se, porém, o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você, a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, o abençoará você em tudo o que fizer. Amém? Então, veja que interessante. Até o escravo, porque tinha que ter essa condição, Deus colocou um fardo leve. Né? Se algum irmão teu chegar nessa posição, ele não vai ser escravo para sempre. Ele deve ser tratado com generosidade. Após os 6 anos, ele tem direito à liberdade. E quando você o colocar livre, você não libere ele de mãos vazias. Entregue coisa suficiente para que ele continue a caminhada dele. Nosso Deus é maravilhoso. Mas no versículo 16, ele fala assim, se porém o escravo disser, não quero me afastar de ti, porque eu amo você, amo a sua casa, e por me sentir bem com você, eu quero ficar. Olha que coisa tremenda. Gente, imagina, a gente que trabalha, não vê a hora de chegar as férias, ou então um feriado, né? A gente vai lá. Você imagina o cara trabalhando 6 anos, falando, não vejo a hora de chegar o 7º ano, estou livre, vou poder viver minha vida, vou poder fazer o que eu quero.
Porque aqui na casa do meu Senhor, eu tenho que obedecer às suas ordens, às suas regras. Mas quando eu estiver livre, eu vou poder dar ordem às minhas regras, eu vou poder colocar as minhas regras, tudo o que eu quero, eu vou poder fazer a minha vontade. Então você imagina o desejo, a expectativa de quantos hebreus que tiveram que estar nessa condição de escravo, não é? Mas a Bíblia fala que tem muitos deles aqui que tem essa possibilidade. Ele fala assim, olha, eu não quero ir embora. Eu não quero. Eu quero ficar. Porque eu amo. Gente, imagina quanta generosidade esse escravo, servo, sentiu do seu senhor. Não é? Para desejar ficar. Para desejar ficar. E ele diz assim, eu amo o Senhor. Eu amo a sua casa. Eu me sinto bem em estar com você. Tem uma outra tradução. É o versículo 16. Vamos ver aqui. Não fala muito. Eu tinha visto uma outra tradução, é legal quando você pega no celular, que tem várias traduções, né? Mas a melhor que está se encaixando por enquanto é NAA. Então, para que isso acontecesse, olha que coisa interessante, você quer, essa é a sua decisão, então você tem o seu tempo, no seu tempo de escolha livre, você tem 2 caminhos. Então, você vai ser livre, você não vai de mãos vazias, eu vou te dar condições para você continuar e caminhar. Ou você escolhe me servir por amor, e para sempre. Aí não vai ter mais 6 anos e 7º ano, não. A escolha daquele servo era para sempre. E aí ele falou assim, quando isso acontecer, você tem que então furar a sua orelha. Hoje eu fiz questão de vir com um brinco enorme. Por quê? Porque não era um simples furo. Quando a gente põe um brinco pequenininho e a gente faz um furo, ninguém percebe, a não ser que seja perto, né? E aqueles brincos pequenininhos que a gente usa, quando a gente chega perto de alguém e fala, nossa, aquele brinco bonito. Agora, quando você põe uns brincão desse tamanho, você vê de longe. E você imagina que naquela época era um alargador. Imagina, um alargador. Isso aqui tudo sendo uma orelha. Então, não tinha como não ver. Quando aquele escravo ia para a cidade, ia para o mercado, ia para o campo, fazer alguma coisa, todo mundo sabia que aquele homem, ele tinha decidido ser servo por amor. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Eu fui estudar um pouquinho, assim, né, para ver, e naquela época eles usavam um instrumento chamado sovela. Quem é marceneiro deve saber o que é. Eu até olhei a figura. O tamanho da agulha é desse tamanho, assim, parece de um negócio de parafuso, sabe? É bem grande, porque os marceneiros eles usavam isso para fazer furo em couros. Imagina na nossa orelha, né? A galera de hoje faz alargador. O alargador, aí eu fui pesquisar, o alargador o melhor é com bisturi, né? Imagina. Então, só que ele faz e você vai aumentando, né? Você vai aumentando. Isso a gente vê hoje, tem tribos e várias outras coisas, mas isso vem da Bíblia, desse povo. Eles faziam questão de ter esses, vamos supor que meu brinco fosse um alargador, né? Então, aonde eles iam era para ser visto. E imagina que aquele alargador bem grandão assim. Eu sou um escravo por amor. Eu decidi. Não é interessante isso? E por que Deus nos traria essa história, esse conhecimento? Por que Deus permitiu, não é? Essa cultura. Lembra que tudo aponta para Jesus, né? Todo o Velho Testamento aponta para Jesus. E eu fiquei pensando nessa marca, nesse alargador. Eu fiquei pensando nessa marca. Então, um dos motivos é para que todos soubessem. Todos soubessem. Olha, tá vendo? Fulano está caminhando. Olha, ele poderia ter sido livre. Ele poderia seguir a vida dele, mas ele não quis. Ele é servo por amor. Todos pudessem ver. Aquilo era um símbolo de uma decisão própria. Aquilo era símbolo de uma renúncia. Aquilo era símbolo de abrir a mão da sua própria liberdade e de viver a sua própria vida. Amém? Então, aonde ele ia, as pessoas viam. Ele era diferente, né? Hoje a gente vê vários jovens aí com estilos diferentes, né? E eles têm estilos diferentes, mas o significado de um alargador de hoje não era como o de antigamente, né? Mas Deus deseja que a gente tenha essa marca. Então, bora todo mundo alargar as orelhas aí, vamos embora.
Vambora, né? Essa marca, gente, ela é uma marca espiritual. Espiritual. Sabe quando você chega num ambiente, no seu trabalho, na sua escola, principalmente com os nossos amigos, e a gente não precisa chegar com uma roupa diferente ou com um alargador, a gente chega normal. Mas as pessoas, elas sentem em nós a diferença. Elas sentem em nós essa marca. E a Bíblia também menciona essa marca como se fosse o bom perfume de Cristo. Amém? Nós temos que exalar esse bom perfume de Cristo. Vamos ver? 2 Coríntios 2. Segunda Coríntios 2, do 14 ao 16. Amém? Aí aqui é Paulo falando. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Tem uma outra versão aqui? Deixa eu ver se é NLTH. É, a NLTH. Ela diz assim, achei muito interessante. Vou ler de novo, versículo 14. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros. Olha a palavra que ele usa, prisioneiros, no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como um cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, um perfume muito agradável que dá a vida. Tremendo, não é? Eu tenho um aluno de 8 anos. E toda vez ele chega na escola, mesmo com máscara, gente, a mãe dele deve ter comprado um perfume de menino, que é cheiroso, mas é um cheiro tão gostoso e agradável, que quando você olha para ele, parece que você sente aquele cheiro, parece que ele acabou de tomar banho e está tão cheirosinho. E você chega perto dele para ver a lição, e mesmo com a máscara, você sente aquele cheiro, e você fala, que cheiro bom, menino. Sabe que gostoso? Não é gostoso? Um prazer sentir esse cheiro. E aí eu fico imaginando isso, sabe? Quando a gente precisa ser esse cheiro, esse alargador espiritual. Sabe? As pessoas precisam sentir essa diferença. Mas, como nós lemos aqui, para aqueles que estão se perdendo, nós vamos ter um cheiro ruim, um cheiro de morte. Nós vamos incomodar. Sabia? Sabia que a gente não está aqui para agradar as pessoas, né? Nós estamos aqui para agradar a Deus. E por mais que a gente se esforce em ser gentil e legal com as pessoas, a gente nunca vai conseguir agradá-las. Porque não é muitas vezes por causa delas ou por nossa causa, mas porque algumas que estão se perdendo, elas não vão se sentir bem com o cheiro de Cristo. Entende? Então, nós não devemos nos afastar, também não devemos julgar, entende? Nós devemos discernir que muitas vezes nós vamos incomodar pessoas, sim. E nesse caso, devemos orar por elas. Amém? Mas para aqueles que estão em busca de Deus, e muitas vezes não sabem, nós somos esse bom perfume, nós somos esse cheiro, esse aroma que chega, sabe? E que exala o bom perfume de Cristo. Nós temos aprendido aqui que o Senhor nos chama para quê? Para trazer luz à existência no meio do caos. Então, toda oportunidade, nós temos que manifestar e exalar esse perfume de Cristo. Amém? Aleluias. Então, essa marca é uma marca que nós precisamos ter. E como obter essa marca? Como obter essa marca? Essa marca é como escravo. É nossa decisão. É a nossa decisão. E nós temos aprendido que Deus é tão maravilhoso que Ele fala das 3 vontades dele. Existe a vontade boa,
perfeita e agradável, que Ele preparou para que nós pudéssemos experimentar. Mas cabe quem? A nós. Nós devemos experimentar. Qual nós vamos querer? Muitos de nós, cristãos, estamos vivendo a vontade boa. A gente aceita Jesus, a gente vai para a igreja e está tudo bem. Na verdade, a gente aceita todo o sacrifício de Jesus. A gente crê em tudo que a palavra de Deus faz. Eu recebo todo o amor de Deus. Mas eu paro por aqui. Agora, a agradável é aquela que você quer agradar a Deus. Entende a diferença? Como um escravo. Ele não faz por obrigação. A boa é assim. Estou generalizando, ok? Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. Né? Porque eu tenho que ir. Eu estou servindo a Cristo porque eu não quero ir para o inferno. Entende a diferença? Não, agradável não. Eu vou para a igreja, eu vou à igreja porque eu quero agradar o meu Senhor. Porque eu sei que Ele pede para que a gente esteja reunido como corpo de Cristo. Olha a diferença. Eu vou fazer tal coisa porque eu quero agradar o meu Senhor. Não vai ser peso. Não é porque eu aprendi assim que tem que ser assim. Não. Mas entenda que muitas vezes nós temos vivido somente a vontade boa de Deus. E estamos na nossa zona de conforto. Enquanto Deus, Ele espera de nós. Ele não exige, mas Ele espera que a gente faça aquela marca. Senhor, faz aquela marca em mim. Põe esse alargador em mim, Senhor. Põe. Sabe por quê, Senhor? Porque eu poderia ficar vivendo essa vontade boa do Senhor e está tudo bem. Mas eu tenho o desejo de te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero ir além. Porque tudo que o Senhor fez por mim, que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor fez por mim? Que amor é esse que o Senhor morreu na cruz por mim? Que amor é esse que o Senhor não exige nada em troca? Que amor é esse? Eu não posso ficar simplesmente só recebendo. Eu também quero agradar. E é isso que no fundo o Senhor espera de nós. E a vontade perfeita, que é a entrega total. É a entrega total. Há tanta gratidão em nosso coração, há tanto constrangimento, porque o Senhor, Ele nos constrange em amor. Ele não é aquele que vai apontando. Vai chegar o tempo do Senhor se tornar juiz. Mas por enquanto nós estamos vivendo a época da graça. Não é assim? É a época da graça, é a época que o Senhor fala, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vem que eu te ajudo. Você desiste de você mesmo, mas Deus não desiste de você. Vem que eu te ajudo. Não é assim? Deus, Ele é amor. E nós precisamos reconhecer esse amor. Sabe? Reconhecer tanta gratidão e tanto constrangimento, aquilo que Ele tem feito por nós. E nos começarmos a desejar sermos servos por amor. Sermos servos por amor. Amém? Porque Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós também éramos escravos de Satanás, dos nossos próprios pecados. E Deus nos resgatou por amor, não foi por merecimento, por obra, por nada, por amor, de graça. Ele nos resgatou e Ele nos trouxe para o reino dEle, para que a gente pudesse ser servo. E Ele fala, eu fiz tudo isso por você, mas você pode escolher o que você quer experimentar. Você quer experimentar só a minha boa vontade? Ok. Se quer experimentar a vontade agradável, quer experimentar a vontade perfeita? Então venha. Venha, benditos do meu Pai. Amém? Então, hoje o Senhor está nos chamando para sermos esses servos para amor, mergulharmos mais fundo num nível de amor para com Ele. E isso exige duas coisas. A primeira delas é a renúncia. A renúncia dos nossos próprios planos e desejos. Eu já ministrei muitas vezes sobre isso, que quando nós somos crianças, quando nós temos filhos, os nossos filhos não sabem o que querem. E eles... As crianças ultimamente elas já nascem decididas, essa é a verdade, né? Já nascem decididas. Então, a minha filha, quando era pequena, ela sempre gostava muito de se vestir. E quando estava um dia ensolarado, aquele calor de 40 graus, ela queria ir para a escola de bota e jaqueta. E para falar para ela que não era inverno e era verão. E o contrário também acontecia. Quando estava aquele mega frio, ela queria ir de sandalinha e de shorts. Ou então ela queria ir para a praia no momento... Porque nós, filhos, nós não sabemos discernir as estações. Mas nós queremos. Não é assim? Nós queremos. E cada vez mais o sistema do mundo mostra que, sabe, desde pequeno você já tem que querer as suas coisas. Você já tem que saber. Olha, se seu pai te bater, você já
Não é assim? Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, quanto mais nós renunciamos aquilo que nós queremos, nós entregamos para o nosso Deus Pai. Ele sabe o que é melhor e Ele vai fazer o que é melhor. Quando nós renunciamos à nossa vida, às nossas escolhas. Senhor, eu desejo isso, mas eu vou preferir a sua vontade. O que o Senhor tem para mim? É isso, esse nível que o Senhor está esperando que a gente chegue como filho. E nesse nível entra obediência. Olha aquele servo, por 6 anos ele obedeceu. Olha, você vai aqui, você faz isso, faz aquilo. Eu acho que eu jamais poderia ser uma engenheira, eu estou na profissão super certa, porque tudo que é muito corretinho, controlado, milimetricamente calculado, não é comigo. Nem receita de bolo eu consigo acompanhar a receita certinha, sabe assim? Então, às vezes é difícil a gente obedecer da forma como é exigida, da forma como é solicitada. Mas, e ainda mais com eu tenho que obedecer. Tô aqui, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos lá. Aí pesa mais ainda, não é assim? Mas quando a gente decide que aquilo que nós vamos fazer, os pequenos sacrifícios que nós vamos fazer, é por amor, em obediência ao Senhor, aquilo se torna leve. O fardo de Deus sempre é leve para as nossas vidas. Amém? Mas exige de nós uma obediência. Uma obediência. Amém? E obediência é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente fala, não, Deus, estou fazendo a tua vontade. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo para a igreja. Você está fazendo tanto sacrifício. E Deus está falando, querido, legal, mas eu estou pedindo para você fazer isso. É isso que eu quero de você agora. Entende? Nós precisamos entender que, como esse servo, o que diferenciou ele foi a escolha. Ninguém o pediu, ninguém o obrigou. Foi a escolha. Tudo o que eu faço para agradar a Deus. Então, nós precisamos isso. Lá em Filipenses 1, vamos lá em Filipenses 1. Está comigo aí? Aleluias. Eu vou ler primeiro o versículo 21 e depois a gente volta nos outros. O versículo 21 diz assim: pois para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos chegar nesse nível de que entender que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. E enquanto nós estivermos apegados às coisas aqui dessa terra, nós não vamos saber o que é viver isso. O que é experimentar a vontade perfeita e agradável do Senhor. Nós não vamos. Nós precisamos desapegar das coisas dessa terra. Nós precisamos desapegar. Não é, não quero mais saber. Entendam, né? A gente tem equilíbrio de todas as coisas. Mas, quando você coloca muito o seu coração numa coisa dessa terra, aquilo se torna como se fosse um seu Deus. Você não consegue experimentar daquilo que Deus tem para você. Amém? Porque o servo, por amor, ele não tem medo da morte. E aí eu quero ler com vocês. Filipenses 1, vamos agora do 12 ao 26. Amém? Vamos lá? Meus irmãos, aqui é Paulo falando, ok? Paulo estava na prisão e ele começou a falar: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que aconteceram, que me aconteceram, ajudaram de fato o progresso do evangelho. Pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e de todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que eu estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. Olha que interessante. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. Paulo estava na cadeia por anunciar o evangelho. Podia murmurar, podia reclamar, mas ele estava entendendo o propósito dele aqui. Estava renunciando à sua vontade e recebendo a vontade de Deus. Amém? Versículo 15. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos, briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os seus sofrimentos aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância.
O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre. Paulo está alegre, na cadeia, está alegre. Eu vou continuar assim. Versículo 19. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever. Olha que tremendo, que desejo é esse? Para que sempre e agora, e ainda mais, eu tenha muito mais coragem. E assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Aí ele volta no versículo 21 que nós lemos. Pois para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Veja o 22. Mas, tanto faz, olha isso que tremendo, tanto faz. Se eu morrer, amém. Se eu viver, amém. Quem já chegou nesse nível? Olha lá, vamos lá, versículo 22. Mas, se eu continuar vivendo, poderei andar, ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que eu devo escolher. Gente, olha o nível dessa pessoa. Ele não sabe o que escolhe. Porque se ele quiser estar com Cristo, maravilhoso. Mas ele entende que também as pessoas que estão ali ainda precisam dele. Eu não sei o que escolher. Imagina esse nível de entrega, de renúncia, de prazer em servir ao Senhor. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Versículo 23. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo. Quantos de nós temos desejado isso? Senhor, eu quero estar com Cristo. Não, muitas vezes a gente fala, não, Senhor, demora mais, vai, porque eu tenho tanta coisa para fazer aqui nessa terra. Vamos ser sinceros, né? Mas Paulo já falou, eu quero muito estar com Cristo. O que é bem melhor do que estar aqui nessa terra. Porém, versículo 24, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei. Olha, ele tinha certeza que não era chegada a hora dele. Ele falou, eu vou continuar vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem, a terem alegria que vem da fé. Uma pessoa que ganha na loteria, que ganha um emprego novo, que ganha uma namorada, que entra numa faculdade, que ganha um carro novo, fica muito alegre. Mas uma pessoa de dentro da prisão, querer ensinar para o outro que é ter alegria em fé, que nível é esse, gente? Estão entendendo? Que nível é esse? Olha que tremendo. Vamos continuar. Versículo 26. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim, na vida que vocês têm em união com Cristo. Uau! Uau! Que nível é esse de renúncia? Que nível é esse que a gente consegue chegar e falar, eu não sei se eu quero ir para Cristo, que é muito melhor, ou se eu continuo aqui. Para mim, tanto faz. Senhor, o Senhor decide a minha vida. Eu posso morrer agora ou eu posso continuar? E nós temos tido o quê? Medo. Medo do coronavírus. Medo de como está ficando a situação do nosso país. Muitos já estão pensando em ir para fora, né? Porque não dá para acreditar em política, não dá para... Medos. Espera aí, o Senhor te chamou para quê? Se o Senhor te colocou no Brasil, se o Senhor te colocou aonde você está... A menos que seja uma direção específica, missionária, para o Senhor te enviar para um outro país, amém. Agora, que não seja a sua ida para outro país para fugir por causa do medo de uma crise. Estão entendendo a diferença? Nós não podemos. Que nível que nós estamos de amor, de relacionamento com o Senhor, que nós estamos temendo a morte, temendo esse vírus, temendo passar necessidade na nossa casa. Vocês viram quando teve aquela greve, anúncio da greve dos caminhoneiros. Mal anunciou, já vem aquele fake news, uma barrotada de WhatsApp para baixo e para cima, um monte de grupo falando, e aí, vamos encher os carros de gasolina, vamos comprar um monte de coisa no mercado. E a maioria de nós entra nessa loucura, porque a gente não para pensar. Né? E no dia seguinte, graças a Deus, colocaram fim e não precisou da greve dos caminhoneiros. Mas a gente não pode se apavorar. A gente não pode ter medo de nada, entende? Não porque nós somos bons,
mas porque nós temos o Senhor, porque Ele é conosco, porque Ele cuida de nós, porque nós temos que ter fé suficiente que Ele está cuidando de nós. Nós temos que ter fé suficiente que Ele está nos livrando, que no meio dessa tempestade, aleluia, Ele forma um arco-íris, que no meio dessa tempestade Ele nos sustenta, que no meio dessa tempestade Ele nos faz passar por ela e sairmos dela aprovados. Nós já estamos há 1 ano e meio nessa pandemia. Olha o quanto que o Senhor está te sustentando. Olha o quanto que o Senhor está te livrando. E o quanto que o Senhor está te usando para ajudar muitos que estão tendo perdas. Perdas de pessoas queridas. Estão tendo perdas financeiras. Perdas de seus trabalhos. Perdas emocionais. Estão pirando na batatinha. Sabe? Tudo isso, o que o sistema desse mundo espera, é a manifestação dos filhos de Deus. Mas o quanto de nós, sabe, qual é o nosso nível de entrega para o Senhor? Eu gostaria, e eu falo para o Senhor, Senhor, eu não tenho coragem de fazer esse negócio na minha orelha, não. Nunca tive coragem de fazer tatuagem, porque eu sou meio doloridinha, assim, sabe? Não gosto de sentir dor. Mas no mundo espiritual eu quero ser reconhecida. Eu quero. Quero que o inferno, quero que os principados e potestades vejam que a gente tem um grande alargador espiritual e que a gente possa exalar o bom perfume de Cristo. E todas as oportunidades que a gente tiver, que as pessoas olhem para nós, porque nós em nós mesmos, nós não somos nada. Mas quando eles olharem para nós, eles vão falar assim, nossa, olha só, ela serve a um Deus vivo, poderoso, que ela renunciou à vida dela. Ela renunciou toda a vontade dela. E ela serve a esse Deus. E eu quero esse Deus. É nesse nível de renúncia que nós temos que estar. Porque é esse povo que o Senhor quer e precisa para os tempos de hoje. Vocês entendem? Nós não podemos negociar o reino de Deus. Nós não podemos. Hoje todo mundo está querendo misturar muita coisa. Na educação, então, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Na educação, eu fui convidada para participar de um treinamento dentro da educação, com uma pedagogia sistêmica. Quando eu fui olhar, fala sobre constelação familiar. Num grupo de 300 professores, eu me levantei e disse, eu não curti. Tem crenças aqui. Eu tive que ser muito corajosa. Muito corajosa. E arcar com a minha coragem. Entende? E as pessoas estão falando, mas isso é educação, mas as crianças estão precisando, porque nessa pandemia, elas estão emocionalmente abaladas. E eu falei, eu só dou amor para as minhas crianças. E através do amor que nós damos, que é o amor do alargador, elas conseguem sentir o amor de Cristo. Não dá para negociar. Não dá, sabe, para aceitar as coisas que o mundo está trazendo. E a igreja está aceitando tudo, de um modo geral. Então, Deus precisa desses servos, que eles falam, eu não negocio. Eu tenho liberdade de viver sem compromisso, mas eu quero viver o compromisso com Cristo. Eu quero esse compromisso. Amém? Tem uma historinha que eu vou contar aqui para vocês. Há uma história sobre um homem que nasceu escravo, ele se tornou muito revoltado. Ele vivia brigando e fugindo. Quanto mais o castigavam, mais amargo ele se tornava. Um dia, certo cavalheiro comprou-o no mercado e levou-o para sua casa. Lavou os seus pés, tratou as suas feridas e depois lhes apresentou uma carta de alforria, dizendo, comprei você para libertá-lo. Você pode ir. Se quiser, poderá permanecer comigo, mas não como escravo, e sim como amigo. Aquele escravo, ainda aos seus pés, disse-lhe chorando, não me peça para deixá-lo. Nunca fui amado dessa forma. Quero continuar com o Senhor para sempre. E foi isso, exatamente isso, que Deus fez por nós. Ele nos furou as nossas orelhas quando Ele entregou Jesus por nós. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele fez, só que Ele tem todo o direito de reinar sobre as nossas vidas e de que nós sejamos os seus servos. Mas Ele não exige
Ele oferece. Ele espera a sua escolha. Ele espera você como um convite. Amém? É tremendo isso. Então, a pergunta é, se ainda nós não estamos com as nossas marcas nas nossas orelhas, se a gente ainda não está exalando esse bom perfume de Cristo, o que nos falta? Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu fico imaginando a cena desse escravo vivendo na casa do seu senhor por 6 anos, sendo escravo. E por qual motivo que no 7º ano, que ele poderia ser livre, ele desejou ficar? A gente conhece muitas histórias de pessoas, principalmente que vêm desde cedo no Evangelho, que doam as suas vidas, se doam totalmente para a igreja, de segunda a segunda estão lá, se o pastor precisa de madrugada, está lá, e tal, e de repente vem a decepção. E a pessoa fala, não brinco mais. Ou se ela ainda tem um gás, ela fala assim, bom, vou para uma outra igreja. E lá na igreja ela vai e se doa, e faz tudo, e faz tudo, e faz tudo, e de repente vem decepção. E aí sabe o que acontece? Não brinco mais, agora não quero saber mais de igreja, eu não acredito. Porque nós somos machucados. Mas como que esse servo, o que ele passou, gente, entenda que isso foi antigamente. O que ele passou, fisicamente, naturalmente, 6 anos na casa daquele senhor, que ele desejou continuar para o resto da vida. Ele foi bem tratado. Ele foi curado. Ele não foi bajulado. Não, muita diferença disso. Ele tinha suas obrigações. Ele entendia suas obrigações. Porque muitas vezes a gente tem pessoas que só querem. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Mas não querem fazer. Entendem isso? Eu confesso que eu mimei as minhas filhas. Fiz tudo o que eu podia por elas. Mas agora elas estão grandes. E eu preciso da ajuda delas. E eu continuo dando. Só que eu falo, eu estou dando, mas vocês não estão fazendo. Agora tem que fazer. Entende? Então, o reino de Deus é assim. E outra coisa, a nossa luta não é carnal, mas ela é espiritual. Quando você tem um encontro com Deus, quando não é o homem, mas é o Senhor que alarga a sua orelha, não importa o que os homens vão fazer. Quando Ele coloca no seu coração onde você tem que estar, com quem você tem que caminhar, e sabe que você vai se frustrar com a pessoa, mas Deus vai falar, é ali que você tem que continuar. Ou você não se frustra com o seu pai, com a sua mãe, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, não pisa na bola, e a gente não manda embora. Sim. Não. Mas tudo isso debaixo da direção de Deus. Então o inimigo é sujo e ele permite que a gente sofra essas partes. Mas sabe por quê? Porque a gente olhou para homens e nós não olhamos para Deus. Nós precisamos passar por adversidades. Precisamos entender que quando estamos numa adversidade, em tempos difíceis, em alguma coisa, não é para a gente pedir para Deus te livrar daquela situação, mas para você enfrentar aquela situação da maneira como o Senhor quer que nós enfrentemos. Amém? É muito importante isso. E isso é o servo. O servo por amor, ele não se abala por nada. Ele não se abala por nada. Se a gasolina continua alta e a gente não tiver dinheiro, o Senhor vai providenciar. Sabe? Se alguma coisa acontecer, não tem. A Bíblia fala que nunca viu um justo, o seu filho, a mendigar o pão. Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, porque Ele cuida de nós. É esse servo por amor que nós temos que continuar crendo e confiando. E não é na nossa hora, é sempre na hora de Deus, no tempo de Deus e da forma de Deus. Amém? Toda adversidade, ela se torna uma oportunidade para manifestar a fé e exalar o bom perfume de Deus. Toda oportunidade, ela se torna, toda adversidade, se torna uma oportunidade. Então, nós temos que ver assim, uma coisa aconteceu. Meu Deus, e agora? Teve esse prejuízo e aquilo. Ao invés de a gente se desesperar, a gente não se abala, porque a gente sabe no Deus que nós servimos. Deus, me dá a solução para isso. O que eu faço? Liga para o pastor que ele vai orar. Vou te contar uma coisa. Tem coisas que não é oração, é posicionamento. Quando você está tete a tete com Deus, Deus vai te guiar, o Espírito Santo dele habita dentro de você. E ele vai te guiar para falar, olha,
Liga para o fulano, que o fulano vai te ajudar a resolver essa parte e essa parte. E depois quando você vê, uau! Amém? Então nós temos que ver hoje. Não chorar, sentar e falar e ficar desanimado e murmurar e ficar muito desanimado até ter depressão. Não. Aquele que tem um alargador, aquele que é servo por amor, ele não se abala, porque ele entende que em toda adversidade nós vamos ter uma oportunidade de manifestar a fé. Amém? Mas para isso, nós precisamos ter um compromisso, um relacionamento com Deus. Não adianta a gente abrir a palavra dele só no domingo. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Não adianta também ler a Bíblia toda e não entender nada. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós precisamos, naquele momento que você lê aquilo, você deixar aquela palavra entrar em você. Eu fiquei muito pensando sobre esse servo por amor. Meu Deus! Quando a gente chega, não vê a hora de chegar nos 18 anos, porque aí você vai poder dirigir, daqui a pouco você não vai precisar muito ficar debaixo das asas do seu pai. Você quer liberdade, não é assim? Imagina um escravo. Eu não consigo ainda entender a dimensão daquilo fisicamente falando. Mas ele foi, e disso eu tenho certeza, ele foi tão bem tratado, que ele decidiu ficar. Não bajulado. Houve a parte dele e a parte do seu Senhor. Amém? Estão comigo? Glória a Deus. Então, são com essas pessoas que Deus quer contar para essa última hora, para esse último tempo, para o tempo que nós estamos vivendo, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo esse tempo chato, difícil, cansativo, profetizando todo dia, fim dessa pandemia, não é? Mas nós sabemos que o Senhor conta conosco. E as pessoas que não o conhecem vão ver a gente andando pelas ruas, pelo mercado, por onde nós estivermos, e vão ver esse alargador, e elas vão olhar em nós e vão ver esperança, sabe? Elas vão ver, ali tem uma diferença, tem esse bom perfume que eu preciso. Muitos vão te rejeitar, porque eles não querem a Deus. Então você vai incomodar essas pessoas. Mas aqueles que querem vão sentir o bom perfume do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Vamos entender hoje de quem nós somos escravos. Porque escravos é ser servos. E no mundo não existe neutralidade. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Natalia, eu não sou do diabo. Claro que não. Mas se você não estar com Deus, você está dentro de um sistema que rege este mundo. E é um sistema maligno. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, se você não está firmado com Deus, você acaba sofrendo todos esses ataques de angústia, de pânico, de medo, de desesperança. Então, nós precisamos ser amados do Senhor e entender, como nós temos falado, que aceitar a Jesus é só o início da caminhada. Mas andar, conhecer a Deus, de contigo andar, de continuamente andar, ter um relacionamento de pai e filha, de filho e pai para com Deus. Isso sim faz diferença. Ao ponto de você chegar e falar, Senhor, eu não me importo mais com a minha vida. Morrer é lucro e o viver é Cristo. Amém? Que o Senhor realmente possa estar trabalhando nas nossas vidas, falando conosco, trazendo essa memória. Qual é o nível de profundidade que nós desejamos estar? Porque o Senhor, Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o Filho dEle por nós. Ele deu. Nós não daríamos, mas Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu amor. Ele nos transportou, Ele nos tirou. Ele pagou um preço, te resgatou, te redimiu. Tirou você lá do reino das trevas, te colocou para o reino do Filho do seu amor. E falou, quero que você reine comigo. Quero que você participe da minha glória. Eu não te quero como escravo, mas eu te quero como amigo. Vem participar comigo. Sabe? E muitas vezes nós achamos que estamos atendendo esse amor. E nós só estamos na vontade boa, recebendo tudo. Mas nenhum momento uma vontade de agradá-lo. Entende? Muitas vezes nós achamos que nós pedimos coisas para Deus e Deus tem que fazer assim, ó, plim, plim. Um exemplo de cura. Por exemplo, eu tive um problema com os meus quadris. Então eu falei para o Senhor, Senhor, me cura. Mas Deus usou a boca de... Não foi só um só. Dois médicos. Falou, querida, você precisa ir fazer exercício com um bom professor. Você vai sentir dor, mas você precisa ir.
E aí, se eu não for e ficar sentada só orando por cura, Deus vai me curar? Não. Eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte é sair da minha zona de conforto. Eu odeio fazer exercício, mas eu vou fazer. Eu tenho que mudar a minha rotina, vou ter que pôr um horário a mais, vou ter que acordar mais cedo, vou ter que fazer o pequeno sacrifício. Mas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E crer que através desse exercício eu vou receber a cura. Vocês entendem? Muitos cristãos pedem coisas para Deus, mas só fica ali esperando. E não entende que Deus já fez tudo e que a gente tem que fazer a nossa parte. É isso, é esse passo de fé que nós precisamos dar. Esse passo de fé que o Senhor espera de nós. Quando nós dermos esse passo de fé, renunciarmos às outras coisas, sairmos da nossa zona de conforto e falar, Senhor, alarga minha orelha. Eu quero te servir. Para mim, mais nada importa. Nós vamos experimentar algo tão profundo de Deus. Aqui na terra, não só lá no céu. Lá no céu vai continuar aquilo que nós vamos experimentar de poder, de milagre, de coisas que Deus vai fazer e já está fazendo, que só experimenta aqueles que querem e que buscam. Então, o nível de intimidade que você pode ter com o Senhor, você decide. É sua decisão, é sua escolha. Ou você está vivendo a boa, agradável ou a perfeita vontade de Deus. Qual é o nível de intimidade que você quer estar com Ele? Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.